O Vitória venceu o Criciúma na briga contra o rebaixamento, tá encaminhando aí a sua permanência na Série A e vai ter um papel muito importante na próxima rodada. A gente vai entender isso nesse vídeo, porque o Botafogo empatou, o Palmeiras venceu e o campeonato tá aberto de novo. Vamos conversar sobre a rodada de ontem da Série A, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Bom, estamos aí no meio da 34ª rodada do Brasileirão da Série A aí rumando para o seu fim, e ontem tivemos jogos importantíssimos, tanto na parte de baixo da tabela ali pensando em rebaixamento, quanto na parte alta pensando em título, e coisas muito importantes aconteceram. O Vitória conseguiu vencer fora de casa o Criciúma num jogo direto, botou 4 pontos de diferença para o próprio Criciúma, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Está praticamente salvo, não está salvo ainda, e tá pensando em Libertadores o Vitória, tá? E na ponta da tabela, o Palmeiras venceu, não sei nem como, jogou mal demais e venceu com gol espírita ali no finalzinho do Flaco Lopes, e contou com um empate insosso desse time do Botafogo, que parece que tá cansado o Botafogo, né? Então agora são só 2 pontos de diferença ali na liderança. O campeonato está aberto de novo, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras estão dependendo só de si. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, este é o canal Torcedorismo, se inscreva no canal, tá? Estamos passando por modificações, o cenário, vamos começar a ter lives, novos quadros, então se inscreve aí para ajudar a gente. A sua inscrição me ajuda muito e a sua curtida também. Hoje a gente vai falar de Série A, a gente vai falar da tabela na Série A, cara, que eu gosto de colocar a tabela aí pra gente trocar essa ideia juntos, né? Então, vamos falar primeiro ali de parte alta da tabela, tá? Jogos de parte alta da tabela, questão de título, tá? Tivemos ontem Botafogo empatando com o Atlético Mineiro na prévia da final da Libertadores, né? Foi 0-0 esse jogo, mais um 0-0 do Botafogo, né? O segundo 0-0 seguido do melhor ataque do campeonato, né? Que não é mais, agora é o do Palmeiras, né? E o Palmeiras conseguiu vencer jogando mal o Bahia, mas, cara, o Palmeiras é esse time, né? Aquele time que, irmão, quando joga mal, vence. Não é à toa que é o atual bicampeão brasileiro. E ontem jogou mal. Mal mesmo, assim, tá? Jogou pior do que em algumas outras rodadas que ele perdeu, por exemplo, né? Mas conseguiu vencer um Bahia que tá numa crise danada, né? 4ª derrota seguida do Bahia, 3ª na Fonte Nova. O Bahia tá em queda livre, né? Mas o Palmeiras venceu o jogo e contou com esse empate do Botafogo, né? O Botafogo contra o Atlético Mineiro tava mais nervoso do que querendo jogar bola, né? O time do Botafogo, a análise que eu faço nesse momento, cara, é um time que me parece pensando na final da Libertadores. É normal, né? É normal. Só que o Botafogo está lutando pelo título do Brasileiro também, né? Então tem que focar no Brasileiro também. Não dá pra pensar só no dia 30 na final da Libertadores. Senão pode chegar lá sem moral, sem confiança, com o Campeonato Brasileiro e se esvaindo das mãos, e chega com muito mais pressão para vencer uma Libertadores, que é um jogo único e tudo pode acontecer. O jogo de ontem, né, essa prévia da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético, mostrou que a gente vai ter ali um jogo de um time só na final, né? O Atlético vai se retrancar, vai se fechar, e o Botafogo vai martelar, o Atlético vai sair num contra-ataque ou outro. Tá certo que ontem o Atlético ficou com um jogador a menos desde o primeiro tempo, mas mesmo assim é um time que sabe que se bater de frente com o Botafogo, a probabilidade de derrota é bem maior, tá? Então, o Campeonato Brasileiro está aberto. O Palmeiras está a 2 pontos do Botafogo e depende só de si para ser campeão, porque daqui a 2 rodadas, ali na terça-feira, dia 26, teremos aqui esse Palmeiras e Botafogo. Se o Palmeiras vencer, passa o Botafogo, por isso que ele depende só de si neste momento, tá? Mas ainda teremos esses 2 jogos aqui no sábado. Ó, Botafogo enfrentando o Vitória e Atlético enfrentando o Palmeiras. O Vitória, meu irmão, vamos já pular para a parte de baixo da tabela, que venceu um jogo gigantesco de gol de Janderson. Mateuzinho bateu o escanteio ali no segundo tempo. O Janderson antecipou todo mundo e fez o gol da vitória do Ceará, que praticamente garantiu o Vitória na Série A do ano que vem. Praticamente, porque 41 pontos não garante permanência de ninguém, né? Mas tá ali a 3 pontinhos de atingir os 44 pontos, que provavelmente vão ser suficientes para se salvar. Então o Vitória tem mais 4 jogos pela frente, precisa de mais 3 pontinhos, 4 para ficar seguro, bater os 45 pontos. Então o Vitória venceu um jogo gigantesco, botou 4 pontos de vantagem para o Criciúma e encaminhou a sua permanência. Um Vitória que vai ter esta tarefa que pode decidir o campeonato, tá? Nesse próximo jogo contra o Botafogo, o Vitória, que já venceu o Palmeiras no Allianz Parque, é o último time que venceu o Palmeiras no Allianz, foi o Vitória, vai enfrentar agora o Botafogo
no Newton Santos e pode ser que o Vitória resolva o título, né? Perdendo ou vencendo ali, vai ser algo decisivo para esse título. O time do Vitória, a gente sabe que começou o campeonato muito mal, mas nunca foi um time ruim, né? Ao longo do campeonato, fez um excelente campeonato estadual, ganhou o Bahia com sobras na final do Campeonato Baiano, essa é a realidade, mas começou um campeonato muito mal, demitiu seu treinador, né? Léo Condé saiu. Naquela altura eu fui contra aquela demissão, tá? O Léo Condé inclusive tá indo muito bem com o Ceará na Série B, deve retornar à Série A. Falta um jogo e o Ceará só precisa vencer, mas o Carpini encaixou muito bem nesse time do Vitória, né? Ele tá com o time na mão, o time melhorou, ele modificou um pouco a forma do time jogar, conseguiu um time mais eficiente tanto no ataque quanto na defesa, e o Vitória vem aí para sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos, né? Então é um time que está em ótima fase. Se você for olhar aqui, ó, só o Internacional tem um retrospecto melhor nesse momento, né? E o Inter, que ainda joga na rodada, joga hoje, inclusive, com o Vasco em São Januário, o Inter que tá brigando por vaga direta na Libertadores, né? Nesse momento está dentro do G5, o que leva diretamente para a fase de grupos. Então o Vitória só tá atrás do Inter, que joga hoje, pode ser que eles se igualem ali em número de pontos nos últimos 5 jogos de aproveitamento. Então esse time do Vitória vem embaladaço, vem depois de uma vitória gigante para cima do Criciúma e vem mais relaxado, né? Não vem com aquela pressão de ter que ganhar o Botafogo, né? Vem para fazer o seu jogo, para tentar dar o seu melhor. O Vitória é um time que pode fazer a diferença, um dos times que pode fazer a diferença na resolução do título do campeonato. E o Vitória agora tá olhando para cima para Libertadores, meu irmão. Tá olhando para Libertadores. Olha o porquê, tá? Se liga na conta, vem fazendo essa conta aqui ao longo desse último mês aí, né, que essa possibilidade se abriu. Como, Diogo, para de viajar. Não, cara, olha só, o Vitória nesse momento tá a 6 pontos do Cruzeiro, certo? Que é o G7 ali. Só por isso já é plausível, mas faltam só 4 jogos para tirar 6 pontos. Difícil, tá? Mas, cara, o Botafogo vencendo a Libertadores abre o G8, tá? Então o Vitória já passa ali a ter 5 pontos pro Bahia. Então, pro seu principal rival, já passa a ter 5 pontos pro Bahia, já começa a ser mais plausível. Só que agora, nesse final de semana, nesse sábado agora, né? Dia 23, o Cruzeiro faz a final da Sul-Americana. Se o Cruzeiro vencer e o Botafogo vencer também a Libertadores, abre um G9, meu irmão. E aí, abrindo o G9, se liga, o Vitória está a 3 pontos do Corinthians, cara. A 3 pontos do Corinthians. Então, é possível sim que o Vitória pegue Libertadores da América na próxima temporada. Por que não, né? Todos esses times aqui estão com essa possibilidade, né? O Fluminense ali joga sexta-feira, joga amanhã, vai a 40 pontos, pode sonhar com essa 9ª vaga também. O Vasco joga hoje também, pode sonhar não só com a 9ª vaga, como com a 8ª e a 7ª vaga também. Então, temos muitos times brigando por essas vagas aí que podem sobrar na Libertadores. Mas o Vitória é um deles, tá? Com toda certeza. E dentre esses todos que eu citei aqui, só o Corinthians, né? Corinthians e Internacional estão à frente de aproveitamento do Vitória, né? O Corinthians está com 5 vitórias consecutivas e é um dos favoritos a disparar aqui, pegar uma Libertadores pro ano que vem, beleza? Assim tá a situação do Vitória na temporada, né? O Grêmio, cara, empatou ontem, um milagre o Grêmio ter conseguido esse empate no último minuto aqui contra o Juventude. Péssimo resultado pros dois, né? Os dois ficam atrás, os dois podem ser ultrapassados pelo Fluminense na rodada, né? O Fluminense ainda joga um jogo dificílimo contra o Fortaleza, a gente vai falar sobre esse jogo destacadamente. Então, Grêmio e Juventude seguem ali muito ameaçados de rebaixamento, só 3 pontos de diferença ali para a zona do rebaixamento. Grêmio e Atlético Paranaense, que venceu um jogo ali contra o Atlético Goianiense, tinha que vencer esse jogo, o Atlético, e o Juventude só um pontinho de vantagem pro Criciúma. Juventude que, cara, sai com um gosto amargo, né? Tomou gol no finalzinho aqui contra o Grêmio, ali aos 47, 48, e ainda perdeu um pênalti ao longo do jogo, quando estava vencendo por 2-1. Então, péssimo resultado pro Juventude, dadas as circunstâncias do jogo. Obviamente, empatar com o Grêmio fora de casa nunca é um péssimo resultado, mas dadas as circunstâncias, né? O Grêmio, o Juventude teve um mau resultado. Agora, esse jogo aqui, Fluminense e Fortaleza, é bom que a gente abrange inclusive o Flamengo, né? Fluminense e Fortaleza vai definir muita coisa. Definir não, mas vai encaminhar algumas coisas aqui na zona do rebaixamento. Fluminense perdendo ou empatando esse jogo fica sob muito risco, muito risco. É menos um jogo no Maracanã, onde o Fluminense faz mais pontos, né? O Fluminense, como time de casa, né? Como time mandante, fez 24 pontos.
Como visitante, o Fluminense fez só 13 pontos, né? Então, o Fluminense é um time caseiro nessa temporada. Se não vencer esse jogo, se complica demais na zona do rebaixamento, né? Eu estarei no Maracanã, torço pro Fluminense, mas não tô muito crente nessa vitória não, até porque o Fortaleza se vê novamente brigando pelo título. Se o Fortaleza vencer do Fluminense, vitória, tá? Vitória do Fortaleza coloca o time a 3 pontos do Botafogo e a 1 ponto do Palmeiras. O Fortaleza entra novamente muito forte na briga pelo título, assim como o Flamengo não entrou forte não, mas tá sonhando, né? Faltam 12 pontos, o Flamengo diminuiu para 7 a vantagem do Botafogo. É muita coisa ainda. Mas o Flamengo tá jogando, né? Tá jogando o que pode aí. Não jogou tão bem contra o Cuiabá o segundo tempo. Jogou muito desfalcado o Flamengo, mas fez o gol no último segundo da partida ali. Fez o gol contra o Cuiabá, o gol da vitória, que deixa o Flamengo nessa situação aí de poder sonhar com o título, né? Muito improvável, mas o Flamengo tá sonhando. Agora, no caso do Fortaleza, é um jogo que pode botar o Fortaleza muito firme na briga pelo título. Então esse jogo aqui de sexta-feira, Fluminense e Fortaleza, é o jogo mais importante da rodada nesse momento, porque vai definir coisas de rebaixamento e também a situação do título, tá? O Fortaleza brigando pelo título, né? O futebol do Ceará, inclusive, a torcida do Fortaleza tá querendo bater o recorde da torcida do Ceará, né? A torcida do Vozão que bateu o recorde aí na Série B, né? O recorde do público do ano, né? Maior público da história do Castelão, maior público do ano. A torcida do Fortaleza tá prometendo que vai bater esse recorde, vamos ver, né? Tá legal, o futebol do Ceará realmente aí, do estado, né? Tá muito forte nessa reta final de 2024. Cara, comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhar o título, quem você acha que vai cair e quem você acha que é favorito para Vasco e Inter hoje, e Fluminense e Fortaleza amanhã. Teremos mais Série A aqui ao longo dessas próximas semanas no canal. Se inscreva, deixa sua curtida aí. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!